Vamos lá, minha gente, mais um dia saindo aqui de casa. Vamos para Canção Nova. Vai dar mais ou menos uns 10 minutos. Muito bom dia a todos. A paz do seu coração. Deus abençoe você, a sua família. Bom dia. Muito bem. Temos alguns minutos para conversar um pouco, para partilhar um pouco sobre um assunto, sobre um tema. Eu quero agradecer aqui a todos os votos de felicitações dados no dia de ontem pelos meus 9 anos de casado com a minha esposa Gabi. Obrigado pelo carinho de todos, as mensagens que recebi. Rezem por nós no dia de hoje também. Espero que a palavra de ontem tenha ajudado de alguma maneira vocês. Ontem à noite também eu fiz uma live, né? À noite eu fiz uma live com a Rádio Olinda, que hoje é cuidada, administrada pela Obra de Maria. E foi uma experiência muito bacana, junto com o Thiago. E no finalzinho ali, depois de 1 hora, a minha internet caiu, né? E aí acabou não tendo como voltar, mas foi muito bom. Vai estar lá marcado, falamos sobre namoro, falamos sobre vida matrimonial, falamos sobre tantas outras realidades, né? Foram muito bacanas, sobre a vida sexual, sobre a afetividade. Então foi muito bom. Quero agradecer aqueles que rezaram comigo. Hoje é quinta-feira, hoje é o 3º dia do nosso tempo quaresmal, da quaresma de São Miguel. Então, minha gente, mantenhamos a fidelidade aí. Nós estamos juntos para sermos fiéis na oração da quaresma de São Miguel. E hoje é quinta-feira de adoração, né? É um dia muito especial para toda a Igreja Católica. Então você sabe por que hoje é quinta-feira de adoração? Você sabe por que hoje a gente costuma dizer que é quinta-feira de adoração? Então um fato para a gente chegar a conhecer aí e relembrar quem já sabia, né, é que a gente remete e rememora a instituição da Eucaristia que aconteceu na Quinta-feira Santa. Então, toda quinta-feira a gente diz que é quinta-feira da adoração para nos recordarmos da instituição da Eucaristia que aconteceu numa Quinta-feira Santa. E aqui eu quero falar sobre a Eucaristia, aproveitando nessa quinta-feira, né, nesses 10 minutinhos que a gente vai estar junto aqui, sobre a importância de sermos homens e mulheres eucarísticos, né? Eucarísticos. E eu começo dizendo o seguinte, né? Jesus está verdadeiramente presente na Eucaristia. Nós não podemos ter medo desta verdade de fé, né? O que acontece na Sagrada Eucaristia é o que nós chamamos de transubstanciação. Você já ouviu falar nisso? Sabe o que é a transubstanciação? Então, vamos tentar explicar isso para vocês nessa manhã. Para aqueles que já sabem, vão revisar. Para aqueles que não sabem, preste bem atenção no que vem a ser transubstanciação. Vamos lá. Quando a gente vai estudando filosofia, a gente percebe o seguinte. A gente vai aprendendo que as coisas, tudo, ela é formada pela substância, né? Pela essência. E existe algo que se fala que chama-se ato e potência, né? Então tudo tem o seu ato e a sua potência. Então essa é um pouco da filosofia da ontologia, né? Entra um pouco na metafísica, na filosofia da natureza, né? Entra bastante na metafísica, mas tem algo que fala sobre substância e acidente, tá? Então guarda essas duas coisas, substância e acidente. Então a substância seria a essência e o acidente, né, seria, vamos dizer assim, os adereços, né? Então, por exemplo,
Uma cadeira, a substância dela, a sua essência, ela é uma madeira, né? Mas a cor dela, como ela foi pintada, o formato como ela foi feito, né? Aquilo ali são seus acidentes. O tamanho, a forma cilíndrica, retangular, grande, pequena, né? Isso aí nós chamamos de acidentes, tá bem? Mas a substância, a essência é uma só, né? Que é justamente a madeira. Uma mesma madeira, que também é essência, pode formar, além de uma cadeira, pode formar uma mesa, né? Pode formar uma mesa. E essa mesa também é formada de madeira, ou seja, a sua essência é madeira, só que agora o seu acidente é diferente, o seu tamanho é diferente, o seu objetivo é diferente. Então, ela pode apresentar uma cor diferente, ela pode ter um cheiro diferente. Então, aquilo que os nossos sentidos captam, vamos dizer assim, seriam como que acidentes. Uma madeira também pode formar um ambão na palavra, né? Pode formar um altar, um banco da igreja. Ou seja, nós temos banco, altar, mesa, ambão, cadeira e outras coisas mais, que são objetos diferentes, mas que todos têm a mesma essência. Então, quando eu pego uma madeira, ela tem a mesma substância, ela tem a mesma essência. Quando eu pego uma árvore, pego uma madeira, e aí eu transformo isso, né? Porque o acidente, ele age na substância, ele transforma, então, né? Eu transformo isso num objeto que eu quero, como já falei aqui e repito: uma mesa, um ambão, uma cadeira, um altar, etc. Um banco. Muito bem. Então a substância é a mesma, mas o acidente é diferente. Vocês conseguem compreender isso? Né? Então, isso aqui é importante para a gente compreender. Muito bem. O que acontece na hora da oração eucarística? Na hora que o padre diz: por isso nós te pedimos, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que nossas ofertas se transformem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então existe o gesto das mãos, existe as palavras proclamadas, e é isto que faz com que o sacramento aconteça. De igual maneira, as palavras, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o gesto de jogar a água, que faz com que o sacramento do batismo aconteça. E assim, as palavras e o gesto de eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai e do Filho, faz com que o sacramento da confissão aconteça. Então, para que o sacramento aconteça, se realize, se concretize, é preciso então gestos e palavras. Então, nós temos o quê? Nós temos, na Eucaristia, nós temos justamente nesta hora da oração eucarística, o que os filósofos, principalmente nos maiores dele, de todos os tempos, São Tomás de Aquino, ele vai nos ajudar a entender. E a palavra usada é transubstanciação. O que é isso? Olha, eu acabei de citar aqui um exemplo da cadeira, da mesa, né, do ambão, ou seja, são acidentes diferentes, né? É a cor diferente, eu vejo diferente, o tamanho é diferente, o formato é diferente, mas a substância é a mesma, a essência é a mesma, que é a madeira. Na Eucaristia, o que acontece é o contrário. Eu continuo vendo o mesmo acidente, percebe? Ainda é pão, tem cheiro de pão, tem gosto de pão, tem formato de pão, mas a essência mudou. Então, isto é a transubstanciação. Uma mudança da substância. Uma transubstanciação. Muda a substância. Percebe? Isso aqui é muito importante para nós. Alimentar a nossa fé através também do conhecimento. Ou seja, queridos, hoje, cada vez mais, nós precisamos acreditar
que sim, é a palavra de Deus que transforma aquele pão, na hora que o padre levanta as mãos e proclama a palavra, em corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Então a Eucaristia é Jesus, não é um símbolo, não é apenas uma ceia que os evangélicos celebram, não é uma partilha como a teologia da libertação muitas vezes proclama. O que Jesus fez foi a partilha do pão. Não, Jesus não fez a partilha do pão simplesmente. Ele realizou um milagre na multiplicação dos pães, gerando isso já, trazendo-nos a experiência da Eucaristia que alimenta a todos, né? Então, na hora da Eucaristia, na Santa Missa, nós temos verdadeiramente Jesus no Santíssimo Sacramento. Então hoje, quinta-feira da adoração, quando nós vamos até um sacrário para adorar Jesus, ou diante da capela que tem um Santíssimo exposto em tantos lugares desse Brasil, por que não dizer em praticamente todas as capelas do Brasil e do mundo, no dia de hoje está exposto Jesus. Hoje já cedo pela manhã, depois da Santa Missa aqui na paróquia, no Santuário de São José, Jesus já foi exposto, está lá durante o dia para todos aqueles entrarem, visitarem a Jesus, adorarem a Jesus. Creia nisso, busque o Senhor e visite-o. Dom Bosco vai dizer: quereis receber muitas graças? Visitai muitas vezes a Jesus no Santíssimo Sacramento. Quereis receber poucas graças? Visitai poucas vezes a Jesus. Quereis vencer o inimigo? Visitai frequentemente a Jesus na Santíssima Eucaristia. Quereis ser vencidos pelo inimigo? Nunca visite Jesus na Eucaristia. Então nós precisamos fazer essa experiência. Nós da Canção Nova somos convidados e, de certa maneira, como que obrigados, temos o dever de adorar a Jesus todos os dias, de ficar na sua presença, de rezar. Vocês acham que a gente tem vontade de fazer isso todos os dias? Claro que não. Tem dia que a gente não tem vontade. Tem dia que a gente não tem vontade, né? Mas a gente vai sem vontade. A gente precisa estar ali, rezar um pouco, né? E o que é que a gente reza diante do Santíssimo Sacramento? Olha, pode ser a oração do silêncio, mas da presença, mesmo sem falar nada, estar na presença do Senhor, contemplar a presença do Senhor, deixar que Ele toque o nosso coração, que Ele cure o nosso coração. Então isso é importante. Outras coisas que nós podemos fazer na presença do Senhor é rezar o terço, rezar uma outra oração, rezar a novena, rezar a quaresma de São Miguel, ler um salmo, meditar esse salmo, rezar com esse salmo. Percebe? Nós podemos fazer tudo isso. E ficamos quanto tempo? Podemos ficar 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Ou podemos simplesmente visitar a Jesus na Eucaristia. Fazer visitas, conta-gotas. Estar ali e contemplar o Senhor. Gente, nós precisamos acreditar nisso. E olha que bonito, né? Eu trouxe aqui um argumento filosófico a respeito da Eucaristia, da presença viva e concreta de Jesus. Ele está na Eucaristia, acontece a transubstanciação. Espero que você tenha compreendido. Peço ao Espírito Santo que lhe dê esse entendimento, né? Que realize aquilo que a minha explicação não conseguiu plenamente. Mas existe uma música que todo mundo conhece, nós católicos, e que às vezes cantamos sem nem entender a letra. Tão sublime sacramento. Uma música composta por São Tomás de Aquino. Tão sublime sacramento, né? Aí tem uma parte da música que diz assim: venha a fé por suplemento, os sentidos completar. O que ele está dizendo? Que a fé venha completar o que os sentidos não conseguem mais. O que é os sentidos? Aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu sinto o cheiro, aquilo que eu toco. E eu às vezes posso me enganar.
Será mesmo que é Jesus naquela partícula, naquele pedaço de pão? Eu estou vendo um pão. Eu estou sentindo o gosto de pão. Os meus sentidos estão dizendo que é pão. Mas a minha fé, por suplemento, completa aquilo que falta aos sentidos. E eu declaro, é Jesus. É Jesus. Meus queridos, isso aqui daria um retiro inteiro, né? Mas imagina só, diante desse momento de fé, dessa ação, né? A gente tem que pedir sempre que o Senhor aumente a nossa fé. Eu, na hora da oração eucarística ali, que o padre realiza a oração, o que é que eu faço? No meu coração, eu digo como São Tomé, meu Senhor e meu Deus. E digo como aquele pai, eu creio, mas aumenta a minha fé. E esta é a minha oração. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Né? Esta é a minha oração. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. E eu vou vivendo de fé em fé. E nessas horas eu imagino o seguinte: ora, se as pessoas tocavam na orla do manto do Senhor e eram curadas, imagina o poder que emana da Eucaristia, porque é o próprio Jesus que nos toca, que nos alimenta, que entra aqui, ó. E que depois de 1 minuto já está em todo o nosso corpo através do sangue, do nosso sangue, sendo bombeado para curar o nosso coração. Então, queridos, nessa quinta-feira da oração, meu convite a você, só citando aqui a Nilza, né? São Pedro Julião Eimard, ele é um grande santo, amante da Eucaristia. Ele vai dizer assim: ser possuído por Jesus e possuí-lo, esse é o reino perfeito do amor. É verdade, Nilza. Obrigado. Obrigado a Teresângela aqui. Que saudade de você, minha irmã. Deus abençoe. Espero que a gente possa se encontrar mais aqui, né, pela internet. Obrigado pelo carinho, pela aquisição aí desse selo. Meus irmãos, hoje é quinta-feira da oração. Busca a capela um pouquinho. Vai lá, diante de Jesus, adore ele um pouquinho. Fique alguns minutos, 10 minutos, marca no relógio. Conversa com Jesus, chora diante dele. Pede a ele forças, pede a ele graças. Ore no Espírito, reza o texto, né? E, se você puder, participe da Santa Missa no dia de hoje. E que a partir de hoje, cada vez mais a Eucaristia, na missa que você celebra, que você ame cada vez mais a Eucaristia, ciente de que não é você que toca na orla do manto de Jesus, é Jesus que toca em você. E pode curar você do câncer, pode curar você do vício do álcool, pode libertar você. Deus abençoe vocês, um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. A gente está se encontrando aí, deixa eu organizar minha vida, tá bem? Mas a gente vai começar de novo os estudos bíblicos, nós precisamos disso, continuar a ler a palavra de Deus. E nesse final de semana nós estamos aqui na Canção Nova de Aracaju para vivermos um grande acampamento chamado Terra de Milagres. Um abraço, minha gente!